Saiba como fazer doações em sua declaração de imposto de renda. Escola Estadual oferece aulas gratuitas de inglês, espanhol e japonês. Medida provisória quer acelerar o processo de abertura de empresas no país. Secretário de Mobilidade Urbana presta esclarecimentos a vereadores em reunião na Câmara Municipal. E ainda os projetos que serão discutidos amanhã na 10ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Jacareí. Notícias, informação e prestação de serviço. Começa agora o Bom Dia Jacareí. Olá, bom dia. Terça-feira, véspera de sessão ordinária da Câmara Municipal de Jacareí. Dia de conhecer quais serão os temas e os projetos debatidos na ordem do dia da manhã. Tem mais também, né, Aleph? Tem mais, Elton. Bom dia para você que está em casa. Hoje nós temos entre os nossos convidados o Márcio Martinelli, que vai falar aí sobre a ordem do dia. E nós também temos o Ramon Faria, que vai falar um pouco do imposto de renda para você que ainda está com dúvida. E também as novidades do Giro de Notícias que abre o nosso jornal. Aí, vamos acompanhar agora então o Giro. Começamos com o Diário de Jacareí. Cartórios estudam levar biometria para bairros mais distantes do centro da cidade. A Justiça Eleitoral de Jacareí pode descentralizar o atendimento a bairros, levar para os bairros o cadastramento biométrico, que agora é obrigatório para as eleições de 2020. Alguns vereadores se reuniram ontem com o Rodrigo Esteves, ele que é o chefe da Zona Eleitoral 62, para discutir ações locais para a realização desse serviço. Está aí. Essa foi uma demanda apresentada pelos vereadores aqui na Câmara Municipal e agora, então, ontem uma reunião com o cartório para estudar a viabilidade desse processo, fazendo então que as pessoas não tenham que se deslocar até o centro, onde estão os dois cartórios eleitorais da cidade, e possam fazer esse cadastramento lá perto de suas casas, nos bairros. Vamos acompanhar, lembrando e reforçando que o cadastro, então, é obrigatório para a cidade de Jacareí para as eleições de 2020. Próximo destaque, o Jornal Vale. Bacalhau é o maior vilão das compras nesta Páscoa na RM Vale, Aleph. É isso mesmo, Elton. A Páscoa e a Semana Santa serão mais salgadas ao bolso dos consumidores da RM Vale. O principal vilão é o bacalhau, produto com aumento de 21% no comparativo com o mesmo período de 2018, Elton. Os outros produtos típicos também tiveram um aumento de até 11%. Os dados são do Núcleo de Pesquisas Econômicas Sociais, que levantou preços dos 6 produtos em supermercados de Jacareí, São José, Taubaté, Caçapava e Campos do Jordão. Aí. Próximo destaque agora, vamos para a Agência Senado. Projeto que incentiva o uso racional de energia está na pauta da Comissão de Infraestrutura que se reúne hoje. Esse projeto deixa mais evidente que a política urbana brasileira terá como diretriz o estímulo a construções que privilegiem a redução do consumo de energia. Tá aí, próximo destaque. Agora, Câmara Federal. Projeto proíbe extinção de pena de grandes devedores da Previdência. O projeto ele altera o Código Penal para impedir o perdão a devedores da Previdência que acumulem mais de 10 milhões de reais em dívidas, ainda que confessem espontaneamente a dívida antes do início da ação fiscal. Atualmente, o Código Penal prevê a extinção da pena de 2 a 5 anos de reclusão e multa ao devedor que, espontaneamente, confessar contribuições devidas e informar a Previdência Social. Tá aí. Agora vamos para a EBC. Bolsonaro exonera Vélez e anuncia Weintraub como sucessor. O presidente demitiu, então, o ministro da Educação, o Vélez Rodrigues, ontem à tarde, por volta aí da hora do almoço, e já anunciou o nome de Abraham Weintraub, ele que é professor da Universidade Federal de São Paulo, ele é mestre em administração, diferentemente do que o presidente publicou no Twitter, ele tem o título de mestrado, né? Ele é mestre em administração pela FGV e executivo do mercado financeiro. Ele foi um dos primeiros nomes aí da equipe de transição do governo Bolsonaro, aquele pessoal que ficou lá no Centro Cultural do Banco do Brasil antes da posse. Estava ocupando agora um cargo lá na Casa Civil, ele era o secretário executivo da Casa Civil, era o número 2 da Casa Civil, ali abaixo de Onyx Lorenzoni, ex-deputado federal pelo Rio Grande do Sul. Então, Weintraub agora assume o cargo de ministro da Educação. Muito bem, esses foram os destaques.
você que está nos acompanhando aí. Vamos agora falar então da sessão ordinária, 10ª sessão ordinária, para falar sobre os projetos. Está conosco o jornalista Márcio Martinelli. Bom dia, Márcio. Bom dia, Elton. Bom dia, Aleph. Bom dia a todos que assistem o Bom Dia Jacareí. Elton, amanhã então, 3 projetos na ordem do dia, já podemos começar os 2 primeiros, depois a gente vai pro... Ok, o primeiro projeto é a respeito de denominação de rua, mas um projeto um pouco diferente no sentido de que vem 14 ruas a ser denominadas. Geralmente nós estamos acostumados nas sessões ordinárias que cada projeto nomeia apenas uma rua na cidade. Esse projeto de autoria do vereador Rodrigo Salomão nomeia 14 ruas lá no parque, lá no bairro São Sebastião, Parque Lago Dourado, cada rua com um nome diferente de árvore. Particularmente eu vejo um ótimo projeto nesse sentido porque agiliza, né, Elton? A gente vê bastante projeto individual, que a gente sabe que tem muitas ruas que ainda necessitam de denominação, e quando vem um projeto, né, que nomeia 14 ruas, praticamente, digamos aí, o parque inteiro, eu não conheço muito bem, mas de acordo com o vereador, é uma grande parcela das ruas, isso vem agiliza para a Câmara, agiliza a gestão pública, na administração, e essa questão da eficiência também. E é bom a gente lembrar, Elton, você estava aqui na época, em 2015, não sei se você se lembra, o vereador Edgar Sasaki trouxe um projeto bastante semelhante que nomeava várias ruas de um condomínio e o projeto acabou sendo rejeitado na época, né, porque os vereadores queriam eles colocar o nome das ruas. E vamos ver como se comporta esse projeto do Rodrigo Salomão agora, né, que ele também vem com várias ruas sendo nomeadas, vamos ver como que os vereadores vão entender essa questão. Vamos aguardar aí, lembrando que pode ser que os vereadores deixem de nomear as ruas, né? Já tem uma ação no Ministério Público, no Judiciário, que está julgando essa questão, se o vereador pode ou não nomear ruas, praças, creches, logradouros, etc. Então, pode ser aí o fim de uma era da Câmara Municipal nomear ruas na cidade. Nós vamos aguardar o que o STF vai decidir. Esse processo já está na STF e aí passaria a ser de incumbência do Poder Executivo? Exatamente. Na verdade, já é do Poder Executivo também. É uma simbiose do Poder Executivo com o Legislativo. Ambos têm essa atribuição. Só que nos últimos entendimentos do Judiciário, né, do Sistema Judiciário, é que essa é uma questão de gestão. E se é uma questão de gestão, pertence ao prefeito e não à Câmara Municipal. Então, isso chegou a ocorrer, houve uma liminar, e agora está parada no Supremo Tribunal Federal. Eles estão analisando o caso, se é realmente uma questão de gestão, ou se os vereadores podem, de fato, nomear as ruas. Então, quando houver um deferimento ou indeferimento, saberemos a que rumo vai tomar. Mas pode ser, muito provável que aconteça, que as câmaras municipais deixem de nomear as ruas. É claro que isso acontece em conta-gotas, né? Não é de uma vez que o país passa a entender dessa forma. Aqui na região, Jacareí parece que está carregando um pouco mais rápido nesse sentido. Então pode ser que futuramente a Câmara deixe de nomear ruas e isso passa a ser só uma atribuição da Prefeitura. Ok, tudo bem. Vamos lá. Próximo projeto, né? Próximo projeto? Pode falar mais um? O segundo projeto, eu não me lembro exatamente como está a ordem, mas me parece que é a questão do cerol. É isso? Isso, alteração da remoção do uso e comercialização do cerol, vereador Lucimar Ponciano. Esse projeto esteve na semana passada, na última quinta-feira, data da sessão ordinária, em virtude do feriado. E a vereadora decidiu retirar na época por causa que ela exigia alguns ajustes, alguns vereadores questionaram ela sobre algumas atribuições, algumas questões, e agora esse projeto volta ele é bastante objetivo, né? O cerol ele já é proibido de uma forma geral. Me estranhou um pouco a ementa que fala do cerol, porque na verdade o projeto vem, proibir a comercialização, a fabricação, a utilização da linha chilena, que é diferente do cerol. Já existe uma lei municipal, existe uma lei até federal que trata da proibição do cerol, que é quem solta pipa, sabe, que é aquela cola, né, a cola madeira, a cola coqueiro, cola de sapateiro, cada um usa de uma forma, com o vidro moído. Uhum. Esse é o cerol manual, o cerol tradicional, que é bastante perigoso e já é muito antigo. A linha chilena ela também é antiga, mas ela tem sendo utilizada nos últimos anos dessa forma também para soltar pipa. E ela é muito mais perigosa que o cerol, porque ela é industrializada. Ela já vem com óxido de alumínio impregnada nela, não é vidro moído, é óxido de alumínio, muitas vezes tem silício, muitas vezes tem quartzo, quer dizer, todos os materiais cortantes estão nesta linha, o que faz ela muito mais perigosa do que o cerol. Então, o objetivo da Lucimar nesse projeto é atualizar a lei. Se o cerol já está proibido, ela faz alteração na lei que proíbe o cerol e insere também a linha chilena nesse caso. Essa lei é bastante antiga que proíbe o cerol, uma lei de 1998, né?
e ela aproveitou e fez uns ajustes, tanto na parte do cerol quanto na parte da linha chilena. Mas, de maneira geral, é proibir também a venda, a fabricação, a utilização, a manipulação de qualquer coisa relacionada à linha chilena, uma questão de segurança. Cerol, para quem anda de moto, né, sabe muito bem que não tem nada de inofensivo e não é uma brincadeira de criança. Muita gente defende, mas é uma brincadeira. Não, não é uma brincadeira de criança. Tem muitos óbitos, muitas pessoas que acabam se acidentando, o motoqueiro tem pescoço cortado. Qualquer busca rápida no Google você vai encontrar. E quem tem colega ou quem anda de moto sabe que isso é uma preocupação real. E piora com o passar do tempo pelo aumento da cidade, né? Aumento de moto, aumento do número de motoqueiros, aumento do número de prédios, diminuição do número de áreas rurais, porque as pipas eram mais centralizadas nessa parte. Quando há a ocorrência de metrópole, você tem o afunilamento das diversões, então aquela pessoa que está soltando pipa no centro acaba sendo praticamente um suicídio para outra pessoa, né? Exatamente. Bom, nós vamos voltar a conversar com o Márcio daqui a pouco, mas agora aulas de inglês, espanhol e japonês gratuitas são oferecidas para alunos de escolas estaduais em Jacareí. Conheça mais sobre o CEL, o Centro de Estudos de Línguas, que funciona na Escola Chico Ferreira, o Verdinho. Uma ótima oportunidade para quem estuda em escolas estaduais aqui em Jacareí é o CEL, o Centro de Estudos de Línguas, que oferece cursos gratuitos de inglês, espanhol e japonês para estudantes desde o ensino fundamental até o EJA, que é a Educação para Jovens e Adultos. As aulas acontecem aqui na Escola Estadual Chico Ferreira, mais conhecida como Verdinho, mas vale reforçar que alunos de qualquer escola estadual da cidade podem se matricular. Eu conheci algumas turmas e os alunos me contaram o motivo de fazerem um curso de línguas. O primeiro motivo aqui, meu sonho é fazer intercâmbio, né? Eu quero fazer intercâmbio para o Japão. E aqui na minha cidade é meio difícil achar cursos de japonês e quando eu fiquei sabendo, eu vim desesperado para cá querendo minha vaga. Eu decidi me interessar um pouco, porque eu não fazia nenhum curso de línguas e meu pai falou que era importante para o currículo e tudo mais. Eu acho que as aulas são boas, eu aprendo bastante. O professor Marcos, responsável pelas aulas de espanhol, reforça os benefícios de aprender novos idiomas. Para o aluno é muito importante aprender uma segunda língua, principalmente o espanhol, porque ele é a segunda língua mais falada do mundo, perdendo para o chinês e o inglês vindo logo atrás, né? Aqui no CEL hoje a gente tem inglês, espanhol e japonês, né? E se o aluno ele tem o inglês e o espanhol, ele praticamente abre as portas do mundo, do mercado de trabalho para ele, né? E ele também explica os métodos de ensino. Aqui a gente se baseia nos 4 pilares da aprendizagem da língua estrangeira, que é falar, ouvir, escrever e escutar, né? Então as aulas são bem dinâmicas. A coordenadora do Centro de Estudos de Línguas da cidade, Marisa Franco, explica mais sobre o projeto. É um projeto que já existe há 30 anos na rede estadual. Tá? É um projeto que atende a todos os alunos da rede estadual. Inclusive educação aos alunos da Educação de Jovens e Adultos, né? A EJA, e do Instituto Paula Souza, né? Que o pessoal mais conhece por ETEC, desde que estejam fazendo o ensino médio, junto com o técnico, tem o direito também de fazer um curso de idiomas no CEL. Atualmente, 400 alunos da rede estadual são atendidos. E reforçando, as aulas são totalmente gratuitas e abrem inscrições semestralmente. Para mais informações, você pode ligar no telefone 3951-4528 ou ir até a escola, que fica na Avenida 9 de Julho. Então, com a língua estrangeira, ele abre os horizontes e pode pesquisar, trabalhar e viajar para onde ele quiser. Aqui não é só a aula teórica, você tem que falar, você tem que ouvir, você tem que saber o que você está fazendo. Além das brincadeiras, né, que ensinam também. Tá aí, muito bem, muito boa iniciativa. É legal ver ali os jovens aproveitando essa oportunidade, né, de aprender idioma, para alimentar o sonho. Tem o jovem que quer fazer intercâmbio no Japão, enfim. E japonês, né? Uma aula muito interessante e como eles estão no início, assim, da carreira profissional, é um grande diferencial, né? 3 línguas aí. Projeto oferecido, então, lá no Verdinho, Escola Estadual de Jacareí, aberto aí os alunos da rede pública, né? Exatamente. Estadual. Estadual, lembrando, alunos da rede pública estadual, não é um ensino fundamental, que é municipal. Isso. Exato. Vamos lá. Márcio, a gente tem mais um projeto
agora, se eu não me engano, é um projeto do Paulinho dos Condutores, é isso aí, a gente vê aí na tela. Projeto de lei complementar do Legislativo, alteração na lei sobre o Código de Normas, Posturas e Instalações Municipais. É a segunda discussão. O que propõe esse projeto, Márcio? O projeto ele vem no sentido de tentar corrigir uma questão levantada pelo Paulinho na sessão anterior. Ele afirma que muitos comerciantes, donos de bar, donos de lanchonete, têm reclamado que os fiscais da prefeitura têm batido as portas e afirmam que essa questão de mesa de bilhar, pebolim, entre outros, precisa estar obrigatoriamente no alvará de licenciamento, como atividade fim. E o Paulinho dos Condutores diz que não, diz que já existe lei federal, diz que os fiscais já deveriam saber disso, de que é somente um atrativo. Né? O pebolim, o bilhar, a mesa de sinuca, é apenas um atrativo. Mas isso tem causado problemas, tem causado multas, e tem procurado o vereador Paulinho dos Condutores. Então ele fez essa alteração no Código de Normas e Posturas, que é onde rege, normatiza toda essa questão, e lá ele deixa claro de que essas questões são atrativas, não atividade fim. Então um bar tem uma mesa de bilhar, tem um pebolim, não para ser uma casa de jogos, mas para ser um bar. E aquilo passa a ser só uma diversão, passa a ser só uma forma de entretenimento. Ele deixa claro isso na lei para tentar resolver essa situação que os comerciantes têm reclamado muito. E o vereador Juarez, na sessão anterior também, colocou uma emenda que foi aprovada, limitando também o número desses tipos de equipamento, limitando o número de mesas de bilhar para 3, né, dizendo, houve até uma questão bastante interessante que talvez eles possam corrigir amanhã, que é que ele colocou o fliperama. E ao mesmo tempo ele coloca que menores de idade não podem estar ali no local. Mas o fliperama é justamente para o menor de idade também, né? Então existe também essa questão que pode ser que eles corrijam na próxima sessão ordinária. Mas de qualquer forma ele deu uma limitada também para que um bar também não coloque várias, e aí sim passa a ser uma atividade fim. E daí distorce qual é a atividade do bar. É um bar ou é uma casa de jogos? Então ele deu uma limitada e corrigiu também essa questão. Então vamos ver essa segunda discussão. Mas já existe lei federal sobre isso? O vereador Paulinho dos Condutores diz que sim. Confesso que eu fui atrás e ainda não encontrei, embora essas leis, dificilmente você tem uma lei específica para isso. Geralmente tem uma norma geral que você afunila e você precisa encontrar. Eu não encontrei. Mas ele afirma também que essa questão, existe o CNAE, que é uma lista de que onde o comércio pode, o que o comércio pode colocar ou não. E ele diz que a mesa de bilhar, o fliperama, o pebolim, está tudo registrado lá. Então não havia essa necessidade de toda essa discussão. Mas ele realmente fez a lei para tentar corrigir, para tentar dar um fim. Aí não tem discussão, e que é a lei municipal. Para que o fiscal bata lá e mesmo com o alvará não esteja colocado como casas de jogos, para que ele saiba que a lei coloque aquilo apenas como entretenimento. Então na sessão passada foi aprovado por unanimidade. Creio que nessa sessão também será aprovado por unanimidade. E aí vamos ter uma correção dessa distorção e esperamos que o comércio possa seguir em frente nesse sentido. Márcio, o vereador tem alguma justificativa de casos que aconteçam com frequência na cidade para ter criado esse projeto? Ele diz também de uma forma bastante generalizada. Em nenhum momento ele pontuou o bar do bairro tal, o bar do fulano. Dificilmente eles nominam essa questão. Mas ele diz que houve questões de multa, houve reclamações, e isso não é de agora, que já vem de algum tempo. E eu creio que seja verdade, porque para que haja uma alteração em uma lei, existe uma demanda e ela precisa ser grande, né? Não apenas uma ou outra pessoa. Quando uma vem, duas vem, três vem, ele vê que realmente existe um problema na cidade ali, e ele fez essa alteração para corrigir esse problema. Muito bem, então temos 3 projetos amanhã, 10ª sessão ordinária, a partir das 9 horas da manhã, projeto do Rodrigo Salomão, que é sobre a denominação lá das ruas do loteamento residencial Parque Lago Dourado. Lucimar Ponciano, com a questão da proibição comercialização do cerol e da linha chilena, que você acrescentou aí muito bem. E agora esse último projeto que diz respeito aí às mesas de bilhar e pebolim nos estabelecimentos comerciais da cidade de Jacareí. Esse último é a segunda discussão. Semana passada já foi aprovado. Isso, então, porque é um projeto de lei complementar. Aí precisa ter 2 rodadas. Exatamente. Quando é lei complementar, necessita de 2 discussões. E esse é o primeiro projeto de lei complementar dessa legislatura. É o número 1. É difícil um vereador mexer nesse Código de Normas de Posturas porque ele é bastante restrito, ele tem que ser bastante discutido. Então, esse é o primeiro projeto nos últimos 2 anos, aí, quase 2 anos e meio. Vamos ver a discussão amanhã, né?
Na última quinta-feira, a Comissão de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo realizou uma audiência pública com o secretário de Mobilidade Urbana para esclarecer algumas solicitações dos vereadores e da população. A Comissão de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo da Câmara Municipal de Jacareí realizou uma audiência pública com o secretário de Mobilidade Urbana para esclarecer a instalação de lombadas na cidade e alternativas para a redução de acidentes. Para Luiz Flávio, do PT, e membro da comissão, a discussão do assunto deve começar cedo. Que a gente consiga fazer com que as nossas crianças na escola aprendam isso, porque é verdade que nós só começamos a discutir a questão do trânsito muito recente. Durante a reunião, os vereadores presentes questionaram as demandas trazidas pela população. E o secretário Edinho Guedes explicou os tipos de obstáculos e qual a função de cada um, assim como as normas que devem seguir. Existe um regulamento federal, né, porque é a lei federal que normatiza isso, que diz qual é o tipo de via que pode ser instalada lombada ou a travessia elevada, se passa ônibus, se não passa, se está em frente de guia rebaixado ou não, se a quantos metros está da esquina. Então tem uma série de pré-requisitos para instalar ou não instalar a lombada. Para o presidente da comissão, Juarez Araújo, do PSD, as audiências públicas são importantes no esclarecimento de assuntos para a população. É bem esclarecedor e abre a mente da gente para repassar isso para os munícipes que nos cobram nos seus bairros, nas suas ruas. O secretário de Mobilidade Urbana também ressaltou a importância de preparar os vereadores no auxílio aos munícipes. Então a ideia dessa reunião foi essa, instruir os vereadores a fazer essa primeira peneira para que a população entenda e que a gente possa gastar energia onde de fato pode ser instaladas lombadas. Então lembrando, né, essa reunião foi o principal motivo dessa reunião era a discussão das normas técnicas para a construção das lombadas, né? A gente chama lombada, os obstáculos. Travessia elevada, que eles são regidos pelo CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, que determina como é que é o procedimento, a altura, a localização, e aí os vereadores trazem muitas demandas, né, para a Secretaria de Construção de Lombadas. Às vezes o morador pede uma lombada na rua dele, na porta da casa dele, e aí foi isso que gerou essa discussão, né, Márcio? Exatamente, e é bom você ter tocado nesse assunto, porque a grande parte das indicações dos vereadores é a colocação de lombada. E a colocação de lombada precisa saber, existe a necessidade? Se existe a necessidade, qual é o tipo da lombada? Se qual é o tipo da lombada, quando dá para ser feito? Tudo isso é atribuição do Executivo. Então, essa visita do Edinho é de extrema importância que os vereadores também se conscientizem no sentido de fazer uma indicação correta. E não colocar porque alguém está pedindo, e não colocar porque acha que é necessário. Então, eu vejo com bons olhos essa vinda do Edinho, e a gente espera que outros secretários venham também, porque o vereador precisa de informação, precisa estar munido de informação para fazer um bom trabalho. E esses esclarecimentos são essenciais, então, que se repita essas questões. E tem essas questões, né, que o secretário mesmo colocou, que a demanda vem de muitos bairros que tem morro, né, que as ruas, então eles falam que o carro passa muito rápido descendo, e o Edinho inclusive explicou isso, né, a condição do solo que você precisa colocar, qual que é o ângulo da rua para se colocar uma lombada. Então tem toda uma questão, um estudo antes de colocar, e o vereador ele é a ponte, né, entre a população e o executivo, então é bom ele estar munido com essas informações. Aí essa foi transmitida ao vivo, né, essa audiência, ela continua aí na grade de programação ao longo dessa semana. Bom, e amanhã, mais uma reunião do Participa Jacareí, que é a iniciativa da Prefeitura Municipal para a elaboração do orçamento de 2020. Ouvindo a população aí, várias audiências nos bairros e regiões da cidade, para que os munícipes possam levar suas sugestões, críticas e apontamentos das principais necessidades ali da região onde vivem. Confira agora o local e o horário em que a reunião acontecerá amanhã. Participa Jacareí, sua oportunidade para construir o orçamento municipal de 2020. Dia 10 de abril, no Parque Santo Antônio, às 6h30 da tarde, na Escola Tito Máximo. TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. E outras reuniões deverão acontecer. Acompanhe o calendário no site da Prefeitura Municipal, jacareí.sp.gov.br. Márcio, muito obrigado pelas informações e uma boa semana para você. Obrigado, Aleph. Obrigado, Elton. Obrigado a todos. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e no segundo bloco receberemos o professor e contador Ramon Faria. Vamos falar sobre o imposto de renda e muito mais. Bom dia, volta já.
da parada segura. A lei garante o direito das mulheres ao desembarque durante a noite entre as 21 horas e 5 horas da manhã, fora do ponto, desde que não mude o trajeto da linha de ônibus. Os motoristas ficam obrigados a parar o veículo no lugar em que a passageira pedir para desembarcar. Domingo é dia de almoçar fora, né? A gente prepara tudo, chama a família, os amigos e... Se todos os brasileiros desligarem a TV por apenas 1 hora todos os domingos durante 1 ano, a energia elétrica economizada seria equivalente a todo o consumo de São Caetano do Sul, com seus mais de 150 mil habitantes, durante 7 meses. Pequenas atitudes como essa fazem toda a diferença. A Defesa Civil é responsável por coordenar os trabalhos dos órgãos públicos em casos de enchentes, deslizamentos de terra e catástrofes naturais, orientando e ajudando nos trabalhos do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e serviços de emergência. Para acionar a Defesa Civil, disque 199. Você também pode receber em seu celular alertas da Defesa Civil sobre riscos de tempestades. Basta enviar um SMS para o número 40199 e na mensagem de texto informar o CEP da sua região. Fala aí, rapaziada, salve na nave. Quase metade dos acidentes fatal acontece de final de semana, Joe. Vamos de boa, mano. O trânsito é coisa séria. Siga seguro. Chegar bem é chegar com vida. Detran e Governo do Estado de São Paulo. 36% das pessoas que marcam consulta médica não comparecem no dia agendado. Você sabia que isso prejudica aqueles que também estão aguardando atendimento? Em exames de imagem e consultas odontológicas, esta falta se repete em 20% dos casos. Por isso, avise com antecedência se não for possível comparecer em sua consulta. Assim, você também colabora com a melhoria do atendimento médico na cidade de Jacareí. A proposta que tramita em regime de prioridade tem prazo de 10 sessões de votação do plenário para ser analisada em cada uma das comissões. Isso é 1/4 do prazo dos projetos em tramitação ordinária. Quando a comissão não cumpre esse prazo, o presidente da Câmara pode determinar que a proposta siga para a próxima comissão. Tanto nas comissões quanto no plenário, as propostas que têm prioridade são analisadas logo depois das que estão em regime de urgência. Tramitam em prioridade as propostas apresentadas pelo Executivo, pelo Judiciário, pelo Ministério Público, pela mesa diretora ou por comissões da Câmara. Também é assim que tramitam as propostas de autoria do Senado e as de iniciativa popular. O Procon de Jacareí está disponível para atender a você, consumidor. Receba orientações sobre a documentação necessária para consultar os seus direitos através do telefone 3955-2500 ou pelo e-mail procon@jacareí.sp.gov.br. O Procon de Jacareí está localizado na rua Luiz Simon, número 222, na região central, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30. Já está disponível para download o livro Câmara Municipal de Jacareí, 70 anos de poder legislativo municipal. O registro das legislaturas e todos os fatos históricos da Câmara Municipal. Textos,
imagens e as curiosidades do Poder Legislativo de Jacareí, agora acessíveis em um único volume. Baixe o livro comemorativo dos 70 anos da Câmara Municipal no site jacareí.sp.leg.br. Estamos de volta com Bom Dia Jacareí. Neste bloco, vamos conversar com o professor e contador Ramon Faria sobre um tema que para muita gente pode parecer indigesto, que é a mordida do leão, o imposto de renda, professor, é isso mesmo? Isso mesmo. Ainda assusta muita gente? Ainda assusta. Primeiramente, bom dia, né? Obrigado pelo convite. E, de fato, ainda pega as pessoas um pouco de surpresa, porque ainda é um assunto muito tênue, né? As pessoas têm medo de se identificar para a Receita Federal. Às vezes, muitas pessoas fazem um bico por fora, então o desemprego hoje está muito alto, né? A gente sabe que as pessoas hoje em dia estão tendo que se virar de todas as formas, né? Aí a Receita Federal, só que não adianta, ela está com um sistema de cruzamento de informação de dados que é excepcional, então é difícil fugir do carne do leão hoje. Tem esse medo da pessoa cair na famosa malha fina. O que é a malha fina, professor? Então, a malha fina, na verdade, assim, na Receita Federal tem um grupo chamado que estuda a cidadania fiscal. E esse grupo estuda o jeito brasileiro de ser, né? Então, assim, a malha fiscal, ela pega as incoerências de informe de rendimento. Então, se o seu salário é R$1.000 e você gasta R$2.000 de despesa, essa é a incoerência que a Receita Federal vai pegar. Então, são dinheiros que você recebe e que não tem como comprovar. Aí, isso que é o grande problema hoje. Então, é um dinheiro que você fez por fora, um servicinho, mas que você não emitiu um recibo, não fez um contrato de prestação de serviço. Esses valores futuramente poderão ser, digamos assim, questionados pela Receita. Inclusive, hoje não existe mais o sigilo bancário, a quebra de sigilo bancário. Receita Federal, os auditores podem quebrar o sigilo bancário das pessoas físicas, com certeza. Tem essa polêmica que envolve o COAF. O COAF é o órgão que faz isso. A gente teve aí recentemente o COAF, todos os holofotes, né? Isso. O COAF, hoje ele obriga os contadores a como se tivesse que entregar os seus clientes, vamos dizer assim, né? Que se você tem despesas ou receitas acima de 30 mil que não conseguem ser comprovados, o contador ele é obrigado a identificar isso e apresentar ao COAF. Isso é como quase uma quebra de sigilo com o seu cliente, mas é o risco que assume, né? E hoje, como contador, ele é obrigado, se a empresa tiver um processo crime até por lavagem de dinheiro, o contador, se ele for conivente com isso, ele assume a pena igual ao do empresário que foi envolvido nesse tipo de crime. Então, é muito complicado. Nós vamos conversar mais um pouquinho, mas antes a gente vai ver uma matéria que a gente já consegue esclarecer um pouco mais sobre esse assunto, professor. Você já declarou seu imposto de renda? Se não, calma que ainda dá tempo. A data limite é até o dia 30 de abril. E fica de olho na próxima matéria porque a gente tem boas notícias para você que gosta de fazer boas ações e ajudar o próximo. Saiba que parte do seu imposto de renda pode ser destinado aos fundos municipais da criança e do adolescente ou dos idosos. Você sabia que pode fazer doações a projetos sociais da cidade que ajudam crianças, adolescentes e idosos sem gastar nada além do que já estava previsto no seu orçamento? Então, você pode fazer isso no momento em que for declarar o seu imposto de renda, doando até 6% do valor para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente ou para o Fundo dos Idosos. No momento em que a pessoa preenche o formulário da Receita Federal, ela vai fazer uma declaração de imposto de renda completa, né? Aquele formulário que a pessoa declara completo. Então, no final da declaração, se ela tiver imposto de renda para pagar para a Receita Federal, ela pode selecionar parte desse imposto que ela vai pagar para ela fazer doação para o Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente ou para o Fundo Municipal do Idoso. E a diretora financeira da Secretaria de Assistência Social, Giliane Rossi, explica como a doação pode ser feita no ato da declaração do imposto de renda. No final, no canto inferior direito, ela vai selecionar doação direta, fundo,
Fundo Municipal, Estado de São Paulo, Jacareí. E daí ela seleciona o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente ou o Fundo Municipal do Idoso. Vai ter uma emissão de uma DARF e ela tem que pagar essa DARF, que ela é complementar. Esse pagamento tem que ser efetuado até o dia 30 de abril. O valor arrecadado com as doações feitas com o imposto de renda irá para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente ou para o Fundo Municipal dos Idosos. Sendo assim, o dinheiro será usado em ações sociais de associações sem fins lucrativos, como asilos. A Aline, por exemplo, vai fazer a sua doação. Eu fico muito feliz e fico gratificada de saber que, com este olhar, eu posso melhorar a qualidade de vida de alguns idosos de hoje e garantir que futuramente novos idosos tenham equipamentos melhores, qualidade de vida melhor, assim mesmo como as crianças, porque muitas delas estão abandonadas, né? E esse dinheiro reverte para a melhor qualidade de vida delas, que é o futuro do nosso país. Tem muito idoso, muita criança, né? Então essa doação ela é bastante válida. Às vezes a gente pensa que 1% é pouco ou 6% é pouco, mas no montante a gente consegue ter bastante ações sociais assim com a política realmente do município. Muito bem, tá aí. Legal, né? O pessoal, tem muita gente que não sabe que tem essa possibilidade de fazer a doação. Já que você está sofrendo ali, não sofra, né? Ajude alguém. Sim, as pessoas pensam às vezes que para fazer a doação ela tem que dar parte ainda do imposto, pagar o imposto a mais, né? E na verdade não é, você tem um valor devido do imposto, digamos R$500, desses R$500, 3% pode ser destinado a esses fundos do direito da criança e do idoso. E na verdade você irá recolher 2 DARFs, o DARF para o imposto devido e esse DARF que é para esse fundo da criança ou do adolescente ou do idoso. E geralmente todos os impostos que a gente faz, geralmente é o contador mesmo que auxilia já para a pessoa fazer, né? Às vezes a própria pessoa faz um imposto de renda, mas sempre aconselhamos por questões distintas como essa, ao procurar um auxílio de um contador para que ele mesmo, até mesmo os contadores façam a destinação correta desse fundo, né? Até porque para ajudar, né? Então é um fundo bem visto, né? Na sociedade hoje em dia. Inclusive todos os impostos, a maior parte eu faço. Professor, tem uma dúvida que vem bastante no nosso público em relação aos idosos, os aposentados. Eles precisam declarar? Os idosos, sim, precisam declarar. Inclusive, com a crise no mercado hoje, nós temos muitos idosos trabalhando no mercado de trabalho ainda. Então, ele há 2 fontes de renda, a aposentadoria e também a fonte de renda da própria empresa. A aposentadoria, ela tem um quesito que ela chama de limite especial, que é para os aposentados. Então, você tem um limite hoje de R$ 24.551,70, que vai deixar você isento dessa parcela dos aposentados. Então, um aposentado que ganhou 30 mil no ano de aposentadoria, R$ 24.751,70 fica isento. O restante é tributável. Ele declara apenas a diferença. Isso. Você irá declarar todos os valores, só que no campo de isentos você jogará esse valor de 24 mil e o restante é a tributação como rendimentos tributáveis. A diferença. Então, para os aposentados, sim. Lembrando que tem aposentados que recebem mais de uma aposentadoria, são aposentados e pensionistas. O benefício do limite da isenção, ele vale por uma das 2 aposentadorias somente. Então você só pode pegar o limite de uma aposentadoria, então digamos que o aposentado tenha 2 aposentadorias, cada uma com 30 mil. Então ele pode o limite de isenção é somente para uma aposentadoria, de 24 mil somente, não pode ser utilizado para outra aposentadoria. Pode ser utilizado, então a outra ele precisa declarar o valor completo, não pode tirar. Isso mesmo. Em relação agora, a gente estava até conversando sobre isso, né, das pessoas que são autônomas, que foi uma coisa que tá bem grande agora, né, cresceu o número de trabalhadores autônomos. Como que eles fazem para declarar? Olha, autônomos, geralmente nós falamos assim, há alguns tipos de pessoas autônomas. Aquelas pessoas que não abriram nem o MEI, um microempreendedor individual, são pessoas físicas que prestam serviço normalmente, pedreiros, pintores, manicures, cabeleireiros, e nesse sentido, elas recebem rendimentos e muitas vezes caem na conta bancária. E isso daí enseja que você declare e faça um livro caixa. Você fazendo um livro caixa, você pode pegar parte do seu lucro e jogar tributação, ser isento de imposto de renda na distribuição de lucro. É feito como se fosse uma contabilização de uma empresa, de um microempreendedor individual normal.
Esses rendimentos, eles têm que ser registrados mensalmente através do Carnê-Leão, é uma obrigação mensal. Então, acaba sendo mais dificultoso ainda do que se trabalhar como empresário. Então, não é só agora em abril que as pessoas que são autônomas têm que se preocupar com isso. Isso mesmo. Ele é mensal, até porque você acaba fazendo um livro caixa mensal, entregando isso mensalmente à Receita Federal e acaba tendo que fazer um controle bem rígido das suas receitas e suas despesas, e para que aquele lucro seja isento de imposto. Se você tiver esse controle, aí a Receita te beneficia desse lucro. Caso contrário, todo aquele rendimento que você recebeu vai ser tributado, e se passar de R$ 28.159,70, que é o limite de isenção, você vai ser tributado também. Tá? Então, o autônomo ele requer um cuidado bem especial. Tá? Eu acredito que as pessoas hoje que estão como autônomo e não sabem, procurem contador para abrir um MEI, que é um microempreendedor individual, porque é muito mais tranquila a legislação ela beneficia esse tipo de empresários, e do que autônomo você sofre uma carga tributária muito grande em cima do autônomo, né? Então não compensa muito. Professor, outra novidade este ano é que o CPF dos dependentes tem que ser informado. Por que essa mudança e o que isso implica? Olha, essa mudança é devido as pessoas, a Receita Federal hoje, a criança nasceu, ela já sai com o CPF. Então já é obrigatório já a entrada do CPF já. Então, isso daí ela faz com que a Receita cruze mais informações. E aí você imagina que tem pessoas que colocam tios, sobrinhos e tantas pessoas como dependentes. E hoje em dia a Receita cruza isso tudo com o CPF. Então é obrigatório hoje mesmo, todos os dependentes, inclusive alimentados, que pagam pensão, é obrigado o uso do CPF, até para a Receita poder cruzar com mais eficácia o CPF, se de fato ele é seu filho, se de fato você tem tutela judicial sobre ele. Então, isso é para mais cruzamento de dados mesmo. E está obrigatório mesmo. Ninguém consegue entregar. Aí. Muito bem, vamos ver mais uma matéria agora. Aproveitar a presença do professor aqui. Vamos falar sobre a medida provisória 876 de 2019, que ela está aguardando análise no Congresso Nacional. E a intenção dessa medida é acelerar o registro de empresas individuais e incentivar a formalização num setor considerado fundamental, a geração de empregos e a recuperação da economia. Pequenos empreendedores podem ter a vida facilitada pela medida provisória 876. Com ela, o governo quer simplificar e desburocratizar o registro das microempresas e empresas individuais. Segundo dados do Banco Mundial, o tempo médio que se leva para abrir uma empresa no Brasil é de 119 dias, quase 4 meses. Somos um dos países mais lentos do mundo. Estamos na colocação 179 dentre 183 pesquisados, à frente apenas de Guiné Equatorial, Venezuela, República do Congo e Suriname. Startups e jovens inovadores são os que mais sofrem na hora de regularizar suas atividades. Para o professor Luiz Afonso Bermudes, a medida provisória vem em boa hora. Uma pequena empresa, que é o que nós precisamos. Sabemos dos dados do desemprego na juventude brasileira. Então nós temos que incentivar essa juventude a empreender. Quando ele chega na porta de um cartório para reconhecer firma num papel, para autenticar uma cópia, ele desiste. A medida prevê o registro automático nas juntas comerciais de firmas individuais e de sociedade limitada no prazo máximo de 2 dias úteis. Ela dispensa a autenticação de documentos, considerando válida a declaração do advogado ou contador representante. Aí, professor, a gente viu aí que a declaração do contador passa a valer, quer dizer, é uma atribuição a mais para o contador? Sim, na verdade, né, o contador sempre já assumiu esse risco, né? Então, o contador, na hora de entregar o contrato social de uma empresa na junta comercial, na verdade, todo é desenvolvido pelo contador. Então, a fé mesmo pública é do contador. Isso daí facilitará, porque você imagina que uma empresa, às vezes, é composta por mais de 10 sócios e você tem que autenticar. Cada sócio tem que ter um registro, reconhecimento de firma no contrato social e ainda mais documentos autenticados de cada sócio. Isso gera uma burocracia, uma demora na abertura. E o contador, então, ele passa a ter a fé pública. Então, agora eles estão dando credibilidade para os contadores. Isso daí agiliza muito na abertura da empresa. Logicamente que há outros fatores que, como mencionado ali, vai melhorar. Então, hoje, nós temos hoje que, antes de abrir uma empresa, se regularizar primeiro, documentalmente, para depois abrir a empresa fisicamente. A mudança vai inverter.
ela vai fazer você abrir a empresa primeiro para depois você regularizar as papeladas. Isso daí vai agilizar o processo de abertura. Logicamente, hoje nós demoramos em torno de quase 120 dias para a abertura de uma empresa, para estar redondinha, tanto nos aspectos da receita, posto fiscal, parte municipal. Então, isso gera uma... 120 dias. A gente faz uma estimativa de média de 120 dias para estar tudo regularizado. Isso quando você não envolve CETESB, quando não envolve órgãos mais afinados, como vigilância sanitária. Então, às vezes, pode demorar mais ainda. Então, e com essa lei, nós contadores temos uma melhora, vimos uma melhora no mercado para a agilidade das empresas. Porque sabemos que hoje o mercado está deixando de ser um mercado seletista, ou seja, de trabalho registrado, para novos empreendedores, né? O número de empreendedores acaba crescendo cada vez mais e a gente sente isso na pele, né? Se você facilita a abertura, o processo de legalização, você facilita as pessoas empreenderem. Então é muito mais fácil. E também o que a gente tem uma realidade, muita gente que empreende e aí, devido à burocracia, essas pessoas acabam ficando na ilegalidade. Isso, é na legalidade. E na ilegalidade acabam se tornando, deixando de pagar imposto, deixando de contribuir, deixando de pagar seu próprio INSS. Então a própria pessoa se prejudica na hora da informalidade. E foi criado então o MEI, que é um instituto do microempreendedor individual, onde você pode faturar até 80 mil por ano. Então e isso daí é equivalente a 6 mil e pouco por mês. E esse daí é um benefício que você pode desobrigar de emitir nota. Então, o seu faturamento dependente não interessa para o governo, você paga lá um DAS de R$ 52,70 por mês, já inclusos os impostos e o seu INSS sobre um salário mínimo. Então, isso auxilia a informalidade, o governo começa a controlar mais as empresas, porque agora você é uma pessoa jurídica, né? E também tem a questão hoje em dia de que o MEI ele está evoluindo drasticamente. Tem todo dia, são abertos centenas de milhares de MEIs no Brasil. Então, é uma situação muito boa para o mercado hoje. Ramon, tem uma questão também que as pessoas que não declararam no ano passado ou nos outros anos, perderam a data e precisam agora regularizar essa situação, né? O que precisa ser feito? Olha, as pessoas que não declararam são obrigadas agora, eles vão ter uma hora ou outra seu CPF irregular perante a Receita. Tendo seu CPF irregular, é travado como empréstimo bancário, seu score abaixa. E o que acontece? Essas pessoas elas vão uma hora ser intimadas pela Receita Federal a declarar. Há uma multa por falta de entrega de declaração em atraso, que de R$ 165,74, ou multa de 20% do imposto devido, dependendo do caso. E essa multa ela é entregue na hora que você entrega a declaração em atraso. Então, passou do dia 30 de abril, não entregou, gera multa. As pessoas que não entregaram nos anos anteriores, elas precisam pegar os informes de rendimento da empresa onde trabalharam. Então, se não tem, procura uma agência da Receita Federal da sua jurisdição e lá a Receita Federal vai conseguir baixar os informes de rendimento para você. Então, aí com esses informes você entrega a declaração em atraso e se autorregulariza. Porque se esperar a Receita te notificar, aí sim pode gerar a multa de 20% do imposto devido. Se você se autodeclara, você paga os R$ 665,74. Que é mais fácil do que você esperar o fisco chegar e te multar. E a Receita tem um prazo prescricional de 5 anos para poder autuar qualquer tipo de pessoa física ou jurídica. Então, dentro de 5 anos, você tem que ficar atento, porque você pode cair em malha, você pode sofrer uma autuação ainda. A multa, ela aumenta com o passar do tempo ou não? Não, essa multa ela é fixa em R$ 165,74. A cada ano sai uma instrução normativa, até então a instrução normativa ela nunca mudou esse valor, então a gente sempre trabalha com essa premissa desse valor. E aí tem essa questão que você falou, que pode levar até 5 anos para a Receita autuar a pessoa, né, Ramon? Mas a multa, ela é por ano? Ou ela é, não, ela é por uma vez só. Você entregou a declaração, aí você paga esse valor de R$ 165,74 por declaração. Então, a cada declaração que você entregou, digamos que ficou 3 anos sem declarar, são 3 vezes R$ 165,74. Essa multa é por declaração entregue ou em atraso, né? Então, é bom ficar esperto, porque a Receita Federal ela está cruzando mesmo todos os dados. Não tem como mais a gente omitir dados, tentar ocultar patrimônio, tentar, de alguma forma, dar o jeitinho brasileiro, que hoje em dia não adianta. O sistema da Receita Federal é um dos mais robustos que tem em cruzamento de dados. Inclusive, ele é comparado até com sistemas da CIA, do FBI, de cruzamentos de dados. O sistema é muito potente mesmo. Professor, sempre a gente acompanha no processo eleitoral para a presidência agora, é um assunto que sempre vem à tona, que é a questão das alíquotas do imposto de renda
e a ideia de que a classe média acaba sendo muito penalizada pelos impostos, ela acaba pagando proporcionalmente um valor mais elevado do que, por exemplo, os mais ricos. Nós não temos imposto sobre herança. Essas questões, o senhor vê que elas realmente trazem dificuldades para o desenvolvimento do país? Você tem alguma expectativa que essa situação vá mudar? Existem algumas propostas que estão circulando por aí? Sim, no entanto, a questão dessa tabela que nós temos hoje do imposto de renda, ela não é atualizada desde 2015. E se a gente contar, fazer a correção de acordo com a inflação desde 1980 e pouco, essa tabela não é corrigida de acordo com a inflação, com o índice correto. Então, se nós tivéssemos hoje um índice correto, só pagaria imposto de renda quem ganhasse acima de R$5.000 por mês. Esse seria um patamar correto para chegar à isenção. Hoje, esse sistema causa isso mesmo. Ele causa quem ganha menos paga mais e quem ganha mais paga menos. Porque você imagina aquela pessoa que não ganha muito, ela não tem muitas despesas para apresentar deduzido do seu imposto. Uma pessoa que ganha muito, ela tem despesas médicas, ela tem convênios bons, ela tem toda uma série de requisitos. Escola particular, ela paga advogado, tem processo. Então, assim, tudo isso gera um arcabouço de despesas dedutíveis que às vezes a pessoa até restitui imposto. Então, gera um sistema, não uma justiça social, digamos assim, gera um desequilíbrio, né, no orçamento público, porque aquelas pessoas que não têm, eu ganho pouco, ainda tem que pagar muito imposto, o meu consumo ele acaba não tendo como consumir mais bens de consumo, ele trava mesmo para pagar imposto. E hoje nós vemos na notícia que o brasileiro, a população brasileira na classe média, ela tem que trabalhar 6 meses para poder pagar imposto. Até o ano de 2014 era 5. Então a gente aumentou mais um mês ainda pela elevação da área tributária. Então só que a questão agora da reforma previdenciária, se for aprovada, ela vem também com outros benefícios, como a distribuição de dividendos das empresas. Hoje, um empresário ele pode receber dividendos 1, 2, 3 milhões, ele é isento desse imposto de renda. Então, se for feito como dividendos, ele acaba sendo isento. A reforma da Previdência ela vem trazer a tributação desses dividendos, até porque para não gerar essa desigualdade, até mesmo a questão de investimentos por fora do país, né? Vem as pessoas inserem aqui o investimento e gostam de receber dividendos por isso, por não pagar nada de imposto sobre isso daí. Então, isso daí gera uma desigualdade mesmo para a classe mais baixa. A maior parte dos trabalhadores tem descontado na fonte. Na fonte, não tem nem como fugir. Como que ele vai sonegar? Então, essa é uma questão séria. Sim. E eu acredito que uma das pautas dessa reforma está isso incluído esse texto aí para poder já, de fato, deixar uma justiça social mesmo, né? Porque nós sentimos na pele que quem tem uma renda muito baixa, ela não consegue se manter no mercado devido a isso. Você não tem condições de progredir devido a essa alta carga tributária. O imposto de renda, de fato, ele consome bem a sua renda. Então, às vezes, a gente até fala até com os funcionários, uns clientes nossos, ele vai receber R$200 de aumento. Às vezes, o teu aumento de R$200, ele cai numa alíquota de imposto de renda que você vai variar e vai acabar pagando mais imposto e o seu ganho efetivo não vai valer quase nada, foi zero. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, que essa área de tributária é uma questão muito séria e tem que ser debatida mesmo, porque está gerando muitos problemas sérios na questão da justiça social do Brasil hoje. Senhor, para encerrar a sua participação aqui, também a gente escuta, no senso comum, é comum dizer que são os impostos, né, essa alta carga tributária, que ela acaba emperrando o desenvolvimento do país, o desenvolvimento econômico. O senhor apresentou uma visão interessante de a cobrança do imposto também como uma forma de justiça social. Como que a gente equaciona isso? A necessidade de cobrar impostos, mas cobrar de forma correta e forma justa? Então, os países desenvolvidos hoje, eles trabalham com a seguinte premissa. Eles tributam, de fato, a renda, dá mais ênfase à renda e tributa-se menos o consumo. Então, o Brasil, ele deveria fazer essa equidade, tributar efetivamente a renda, mas a renda de modo efetivo, que causa justiça social, e deixar o consumo livre, baixar os impostos sobre o consumo. Há uma maneira de ser feito isso, tá? Tem toda uma série de requisitos e nosso arcabouço tributário é muito complexo. Então, a gente tem maneiras de conseguir tirar receitas de um lado e colocar receitas do outro para fazer a equivalência. Mas eu parti para isso, deixar o consumo com uma tributação mais menor e a renda, sim, você tributar ela. É porque é a renda que gera riqueza, né? Não o consumo. Então, é mais por isso. Ramon, obrigado pela sua presença, tá? Uma boa semana para você. O Bom Dia fica por aqui, mas você pode continuar nos acompanhando através do nosso site, jacareí.sp.leg.br. Lá você encontra os links para as nossas redes sociais,
Facebook e Instagram, e também consegue acompanhar todo o trabalho da Câmara Municipal de Jacareí. Aí hoje à noite a Cibele Sugano conversa com a historiadora Ana Luísa do Patrocínio, diretora do Arquivo Público Municipal, sobre os 367 anos de Jacareí, fatos, curiosidades e as controvérsias que marcam a história da cidade. Não perca, é hoje no TV Câmara Entrevista, às 8 da noite. Agradecer a audiência aqui da Cris, da Cláudia, da Vera Lúcia, do Jorge Martins, da Denilze, dos alunos lá do Inesp que estão aqui acompanhando o professor Ramon. Eu apresento o programa aqui todo dia, ninguém assiste. Vem o Ramon uma vez aqui, o aluno aparece aqui. Sorte que já foi a semana de prova, senão ia ficar... Eu não ia fazer justiça. Essa reclamação do Elton é sempre. Sempre que vem alguém aqui, o pessoal comenta, ele fala. Aí o pessoal acompanhando aqui. Tá aí, muito bem. Obrigado pela sua audiência. Nós ficamos por aqui. Amanhã acompanhe a 10ª sessão ordinária de 2019. O Bom Dia volta na quinta-feira. Um forte abraço. Até lá.